Olá, meu nome é Jairo Cardoso, faço parte do grupo de engenheiros da SP Brasil, atuei nas áreas de engenharia, qualidade, pós-venda, agora com um novo desafio na área de marketing da empresa. Meu perfil é sempre estar compartilhando informações, já tive algumas explanações no passado aí recente sobre efeitos de sistemas em ventilação, porém na aspiração, e agora trago efeito de sistema, porém na descarga. Claro que aqui o objetivo não é treinar ninguém, e sim compartilhar algumas informações que disponho. Alguns tópicos que eu considero bastante relevantes, acredito que muitos já conhecem, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada em alguns pontos importantes. Então, neste vídeo vamos ressaltar bastante os efeitos de sistema na descarga, algumas situações práticas em campo não aconselháveis, devo ressaltar também com algumas imagens. Isso deve dar uma visualização um pouco melhor do que a gente está falando. Então, as consequências de ângulo de descarga muito abertos. Temos um fluxo de ar não uniforme e turbulência interna. Esse ângulo de transição, se ele for muito aberto, o ar não acompanha as paredes de expansão. Ele se separa, criando zonas de recirculação e até mesmo vórtices. Essa separação ela causa uma grande turbulência, essa turbulência interna que às vezes aumenta as perdas por atrito, reduz a eficiência e também eleva o ruído, esse ruído aerodinâmico. Temos também a redução na perda de pressão estática. O objetivo de uma transição é converter a pressão dinâmica em pressão estática útil, né? Em ângulos muito abertos, essa conversão se perde, pois o ar se desprende antes de preencher toda a seção. O resultado disso é uma baixa recuperação de pressão e queda de desempenho global do sistema. O outro item seria a nossa perda de rendimento do ventilador. Bom, neste caso, o ventilador sente o sistema como se estivesse mais obstruído, devido à turbulência e recirculação. Isso desloca o ponto de operação para uma região fora do ponto ideal da curva de desempenho. Nestes casos, as consequências é uma menor vazão útil, né? Maior consumo de energia e também temos uma eventual instabilidade do fluxo. Outro item seria o ruído adicional. A turbulência causada pela separação do fluxo gera um ruído de baixa frequência, além de vibrações estruturais no duto de descarga. Temos também dificuldade na difusão do ar, ou seja, o jato de ar ele perde coesão com zonas mortas e um fluxo irregular na saída. Em ventilação ou exaustão industrial, isso resulta em áreas mal ventiladas e ineficiência do sistema. Pode citar também um outro item importante, seria um risco de retorno do fluxo. Muitas vezes, em ângulos excessivamente abertos, podem ocorrer zonas de recirculação reversa, ou seja, o ar retorna em direção ao ventilador. Isso, claro, é altamente indesejável, podendo afetar o equilíbrio e gerar vibrações, inclusive. Em termos de recomendações técnicas, o ângulo ideal de expansão total, ou seja, de face a face, é de 15 graus, ou 7,5 graus por lado, né, em relação à horizontal. Em relação aos ângulos de descarga muito fechados, eu trago aqui as consequências desses ângulos muito estrangulados, fechados. O que pode acontecer? Bom, nós temos a questão de perda de pressão e aumento de perda de carga. Quando a transição de descarga tem um ângulo muito fechado, o ar sofre essa aceleração brusca
devido ao estrangulamento do fluxo, gerando uma turbulência e perda de pressão. O resultado é que o ventilador precisa trabalhar mais para vencer essa resistência, aumentando o consumo de energia. O outro item é quanto à redução do rendimento do ventilador. O sistema deixa de operar no ponto ideal da curva do ventilador, deslocando-se para uma região de menor eficiência. Isso causa, no caso, maior potência absorvida, temos uma menor vazão real entregue ao ambiente e o aumento de temperatura do ar de descarga. Esse aumento de temperatura é muito sutil, é devido à ineficiência. Esse aumento de potência e temperatura do ar não vem do ângulo pequeno em si, mas desse estrangulamento e da perda de eficiência que ele causa. Temos também a questão de ruído e vibração. A turbulência gerada pelo ar, sendo forçado para passar por uma seção menor, aumenta a velocidade e forma vórtices, devido à aceleração e separação do jato, que se traduzem em ruído. O fluxo instável pode causar vibrações mecânicas adicionais, principalmente em carcaças mais leves. Temos a questão de desbalanceamento do fluxo de ar. A má geometria da transição desuniformiza o perfil da velocidade na descarga. E isso, na verdade, rompe a uniformidade do escoamento. Desloca o centro do jato, e cria zonas de recirculação após essa transição, prejudicando, claro, a eficiência de ventilação ou exaustão no ambiente. As consequências principais são a perda de desempenho, ruído, esse desgaste mecânico do sistema. Um outro detalhe importante é a sobrecarga no motor. O ventilador opera fora do ponto de operação de projeto, claro, e o que pode elevar uma corrente elétrica, o consumo de corrente elétrica do motor. As recomendações práticas que eu trago aqui é manter ângulo de estreitamento em transições os menores possíveis, Por que menores possíveis? Porque quanto menor o ângulo, mais abertura você vai ter entre as faces, no caso de ângulos estrangulados. O ângulo quanto menor entre as faces, menor será o estrangulamento. Se o espaço for muito limitado, você pode usar difusores com aletas internas e também isso facilita para suavizar o fluxo de ar. Ainda sobre efeito de sistema na descarga, eu trago aqui uma imagem de um ventilador centrífugo. Esse ventilador é de simples aspiração. Eu quero chamar a atenção a vocês desses termos aqui: blast area, outlet area e cutoff. Então, essa blast area nada mais é do que a área da saída do ventilador, ou seja, uma área útil de saída do ventilador. E temos esse cutoff nós conhecemos muito como lingueta. A lingueta do ventilador é uma peça fixa ao produto, e depois nós temos a área de descarga, a área de saída do ventilador, ou seja, a área total dele de saída. Então, mais adiante nós vamos correlacionar esse blast area com outlet area. Então, o comportamento do fluxo de ar na descarga de um ventilador centrífugo, aqui representa-se o comportamento desse fluxo quando conectado a um duto. Vamos interpretá-lo ponto a ponto. Por exemplo, blast area é a região inicial, logo após a lingueta do ventilador. O fluxo aqui é altamente não uniforme, com alta velocidade e turbulência interna. É o ponto de má distribuição de pressão e velocidade.
Já esse ponto outlet area é a seção de saída geométrica do ventilador, né? É um perfil mostrado nessa seção sombreada, e ele está concentrado em certas regiões. O ventilador centrífugo naturalmente lança esse jato de ar tangencialmente, causando assimetria. Esse duto de descarga, à medida que o ar percorre o duto de descarga, as seções subsequentes mostram o perfil da velocidade que vai aos poucos se uniformizando. Este processo ocorre devido à difusão e à mistura turbulenta. A norma define um comprimento necessário para que o fluxo se torne uniforme e estável. Ou seja, quando nós temos o caso 100% do duto efetivo, esse 100%, esse é o comprimento mínimo de duto reto recomendado após a descarga do ventilador. Ou seja, é um ponto onde o perfil de velocidade se estabiliza, ou seja, a energia cinética é razoavelmente distribuída e o fluxo é considerado plenamente desenvolvido. Significado prático disso, né, pessoal? Na verdade, se o ventilador for conectar diretamente a uma curva, a uma válvula ou alguma transição, sem esse comprimento mínimo, o escoamento assimétrico interfere nos componentes. O sistema sofre perda de desempenho, ruído, vibração e queda de eficiência. Por isso, o trecho reto, logo após a descarga, é chamado de trecho de equalização de fluxo. Temos vários pontos, ou seja, temos com o ponto zero, no caso aqui, logo na saída do ventilador, temos 25%, 50%, 75% já começa uma situação mais favorável, né? E nós temos depois com 100% do duto efetivo. Importante ressaltar que a área de descarga do ventilador centrífugo é uma área, até pode ser quadrada, mas normalmente é uma área retangular, e o diâmetro equivalente é calculado por essa forma, ou seja, você tem a área de um retângulo, que é lado vezes lado, e essa área lado vezes lado é igual à área de um círculo, πr2. Você isola o raio e com isso você tem o chamado diâmetro equivalente. Em suma, é essa forma aqui que eu coloco para vocês. Importante ressaltar que para termos 100% do duto efetivo, 100% do duto efetivo, na verdade, é 2,5 vezes o diâmetro equivalente, isto para cada 12,7 metros por segundo. Você adiciona um diâmetro equivalente para cada 5,08 metros por segundo adicionais. Então é fácil ter uma noção, de acordo com a velocidade de descarga, qual é o seu comprimento de duto efetivo. Bem, em se tratando do comportamento do fluxo de ar na descarga de um ventilador axial, as regras são as mesmas. Ou seja, nós temos para cada 100% do duto efetivo é igual a 2,5 vezes o diâmetro equivalente. Neste caso, o diâmetro equivalente de um axial, por ele já ter um corpo cilíndrico, o diâmetro equivalente é o próprio diâmetro do ventilador. Então, 2,5 vezes o diâmetro equivalente, que é o diâmetro do ventilador, para até 12,7 metros por segundo. No caso, adiciona-se um diâmetro equivalente para cada 5,08 metros por segundo adicionais, sempre arredondando-se para mais, tanto no caso centrífugo quanto do ventilador axial, ok? Então, considerando ainda ventiladores centrífugos e curvas
na descarga do ventilador, o ideal é que nós tivéssemos essas curvas instaladas após 100% do duto efetivo. Seja ela na posição A, na posição B, na posição C ou na posição D. Ou seja, 100% do duto efetivo, com a curva virada para baixo, que é a posição A, 100% do duto efetivo com a curva virada para a direita, ou seja, que é o tipo B, 100% do duto efetivo com ela para cima, C, e 100% do duto efetivo com ela para a esquerda, D. Essa é a situação ideal para que instalássemos as curvas, ou qualquer outro tipo de transição. Para que tenhamos, claro, ao 100% do duto efetivo, tenhamos um regime o mais laminar possível. Mas vamos citar aqui um exemplo onde isto não acontece. Vamos supor que nós venhamos a colocar uma curva tipo C ligada diretamente na descarga do ventilador. Ou seja, vamos calcular a perda de carga de uma curva diretamente acoplada à descarga de um ventilador, sem duto de saída. Ou seja, sem esse 100% de duto efetivo. Na posição C. Vamos considerar também que essa área livre de saída e a área de descarga, esse blast area, outlet area, a divisão de um pelo outro dê igual a 0,6. Bem, aqui no caso, estamos supondo 0,6, mas isso depende muito de fabricante para fabricante. E vamos botar nesse nosso exemplo ainda que a velocidade de saída do ar é em torno de 8 metros por segundo. Neste caso, como nós consideramos 0,6 a divisão do blast area pelo outlet area, essa tabela, conforme a ANCA, nos leva a levar em consideração o seguinte, que não havendo duto na descarga, as curvas, o efeito de sistema, nós temos que considerar a curva N e O, né? Como nós estamos levando em consideração o tipo C, obviamente nós vamos para aqui para o gráfico da direita, então N e O. Então, se nós viermos no N, e eu citei em torno de 8 metros por segundo, ao interceptar essa curva N, essa linha inclinada N, nós temos o equivalente a 125 pascais, né? Claro que aqui é uma escala logarítmica, mas aqui no caso aproximadamente em torno de 125 pascais, que equivale a 12,5 milímetros por tonelada d'água. Logo, esses 12,5 milímetros por tonelada d'água, devido ao efeito de sistema, é o que deve ser considerado a adicionar na pressão calculada de projeto. Com isso, haverá um aumento de pressão total do ventilador, aumento de potência e redução de vazão. No gráfico, nós podemos verificar que inicialmente nós tínhamos essa curva de sistema, que nós consideramos a curva de sistema, que é a condição de projeto. Nós temos uma segunda condição de curva de sistema, considerando a perda de carga em função do efeito de sistema. E temos a curva do ventilador, que é do fabricante. Essa condição de passar desse ponto 1 aqui, claro que o ponto de operação é a interseção entre a curva do sistema com a curva do ventilador. Então, essa primeira condição para esta outra condição, conforme eu estou mostrando, ou seja, a condição 1 para a condição 2, faz com que tu reduza a vazão. A vazão antes era Q1, passou a ser Q2. Tu reduziu a vazão e aumentou a pressão. Essa é a condição que deve ser mencionada pelos projetistas, considerando os efeitos sistemas no momento que vai adquirir o seu produto, o seu ventilador, seja um centrífugo ou um ventilador axial. Bem, aqui eu trago algumas instruções básicas para instalação de ventiladores centrífugos
que são instruções que, no caso dos nossos produtos, nós levamos essas considerações fixadas às laterais dos ventiladores centrífugos. Então aqui eu tenho uma imagem um pouco mais afastada de um ventilador centrífugo e aqui uma informação um pouco mais próxima, uma foto um pouco mais próxima. Então é o seguinte, né? Como nós já vimos anteriores, claro, tudo isso aqui as demonstrações são um pouco mais amplas, né? Um pouco mais práticas, digamos assim, para não haver nenhum erro. Então nós temos que essa medida A, por exemplo, comprimento do duto, tem que ser maior do que essa altura dessa lateral, essa altura da boca de descarga, tomando em consideração a lateral do ventilador centrífugo. Então, se A for maior que B, é bom, se A menor que B, é ruim. Também temos condições já citadas anteriormente, A maior que B é bom, A menor que B é ruim, mas é muito ruim se os veios não forem usados. Nas instruções anteriores, no nosso bate-papo do vídeo anterior, eu falo alguma coisa sobre essa questão de utilizar os veios para facilitar um pouco o fluxo de ar, né? Então é muito ruim se você não usá-los. E também a questão de A maior do que 3 vezes B é bom, A maior que 1,5B é razoável e A menor que 1,5B é ruim. E muito ruim se os veios não forem usados. Então, claro, quanto maior for a sua distância, neste caso aqui, se tratando de uma curva, quanto maior for a sua distância da boca de descarga do ventilador, lembra que nós falamos lá em relação ao 100% do duto efetivo? Aqui traz aproximadamente uma estimativa que você pode levar em consideração caso você não tenha as velocidades de descarga do ventilador. Essas práticas são muito recomendadas. Dando continuidade, nós temos na primeira imagem, levando em consideração, quer dizer, uma curva sem veios e sem uma curva não quadrada, né, como o exemplo anterior, mas se A for maior que 3B é bom, se A maior que 1,5B é razoável, e se A é menor que 1,5B é ruim, ou seja, você já começa a pegar um pouco daquele regime turbulento. Claro, não é recomendado veios onde o A, essa medida, seja menor do que 1,5B. Você vai pegar veios num regime turbulento, não é muito recomendável. Já no que diz respeito, que nós também falamos anteriormente, sobre uma transição concêntrica, se A maior que 1,5B é melhor, e aí você tem essa redução após essa distância de A, com uma redução concêntrica, com ângulos entre faces de 15 graus, é o recomendável, conforme a ANCA, nós vimos anteriormente. Esse ângulo de transição, se ele for muito aberto, né, o ar não acompanha as paredes de expansão, né, ele se separa, também falamos disso, criando zonas de recirculação e vórtices, e também reduz a eficiência. Então, o ideal é em torno de 15 graus, podendo chegar a 20 graus, não muito mais do que isso. Uma outra questão importante a salientar é as distâncias. Se tratando aqui uma imagem de um ventilador de dupla aspiração, onde você tem a lateral distanciada a uma determinada distância de uma parede e a boca de aspiração também distanciada dessa parede. É melhor se o C for maior que 1,5 vezes o diâmetro do rotor do ventilador. É bom se o C for igual ao diâmetro do rotor do ventilador e é ruim se o C for menor que o diâmetro do rotor do ventilador. Ok? Eu trago esses dois slides próximos aqui agora,
trata sobre situações. Na imagem aqui eu mostro um ventilador axial e mostro um ventilador com essas informações que eu estou expondo. Na verdade, essas informações elas equivalem mais para o axial na aspiração, não na descarga, como é o nosso foco. Porém, como eu não trouxe isso no vídeo anterior, eu faço essa menção dos ventiladores axiais que trazem essa informação que é muito importante. Ou seja, transições concêntricas com ângulos não acentuados, evitar ângulos abruptos, em função de perda de rendimento, e evita-se turbulências. Reduções concêntricas, né, com ângulo, no caso de 15 graus, e evitar ângulos muito fechados, abruptos. Em se tratando de ventiladores axiais ainda, manter o ângulo, a mão do motor, a jusante da hélice, ou seja, o ar passa primeiro pela hélice, depois do motor. Por quê? Isso evita um regime turbulento, né? Essa condição é uma condição errada, evita o regime turbulento, evitando do ar passar primeiro pelo motor, após pela hélice. Também tem a questão da redução de ruído e melhorar o desempenho. Ainda em relação aos ventiladores axiais, uma curva quadrada com veios na aspiração proporciona um regime menos turbulento e reduz ruído e melhora o desempenho. Já transições concêntricas com ângulos preferencialmente busca reduções concêntricas, não reduções excêntricas. Ou seja, as concêntricas, cuidando-se o grau em torno de 15 graus, conforme já visto anteriormente, ela auxilia, evita melhor perda de rendimento, evita-se turbulências e também reduz o ruído. Ok, então agora aqui eu trago alguns exemplos a respeito de, por exemplo, nesse caso aqui, um ventilador, um gabinete, que tem uma transição excêntrica, não uma redução concêntrica, e com ângulo também muito acentuado, né? São práticas não aconselháveis. Aqui no caso temos uma outra situação do ventilador de dupla aspiração, que ele tem uma transição também que se sobressai, ou seja, o ventilador está num nível mais abaixo do que a tubulação, e com isso essa transição está logo após a descarga do ventilador, nós não temos nenhum comprimento de duto efetivo, né? Então isso aqui causa também uma certa turbulência, uma perda de rendimento no ventilador. Aqui na área agrícola também nós temos uma outra situação, com dutos com várias transições a partir da descarga do ventilador, e essas transições também nós temos transições muito acentuadas. Além da descarga, nós também temos transições acentuadas na aspiração. Aqui uma outra condição na área agrícola, um ventilador centrífugo com uma instalação, com uma transição logo na descarga do ventilador. Às vezes você não consegue distanciar tanto o produto assim, mas existem meios com veios instalados, curvas com inclinações não tão acentuadas, ou seja, para você não ter uma perda de carga já tão drástica na saída da descarga do ventilador. Vamos ficando por aqui, eu agradeço a atenção de todos, fico à disposição, né? Acompanhe nossas redes sociais. Desde já, muito obrigado a todos. Forte abraço.